Bom dia, caros alunos e alunas. Sou Patrícia Damasceno. Hoje trago a temática o processo do desenvolvimento e aprendizagem humana, né? A temática está dentro da nossa disciplina, no âmbito da nossa disciplina Psicologia da Educação, né? E aí vamos iniciar nossa discussão com algumas reflexões acerca do tema desenvolvimento e aprendizagem humana. Quem é esse sujeito? Como ele aprende? Como ele se desenvolve? Por que aprende e por que se desenvolve? Onde esse sujeito aprende? Onde ele se desenvolve? Em que espaço? Em que meio? Nesse contexto, qual o papel do professor? Qual o papel do professor nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem humana? Né? A partir dessas reflexões, nós vamos discutir e caracterizar algumas teorias, né, que nos dão aporte teórico para direcionar a nossa prática pedagógica, para nos dar subsídio no desenvolvimento da nossa prática pedagógica, para nos auxiliar no processo de ensino e aprendizagem com o nosso educando. Voltar aqui. Para tanto, vamos iniciar refletindo sobre o conceito de desenvolvimento humano. Né? O que seria o desenvolvimento humano? Né? O desenvolvimento humano é um processo que permite o ser humano a percorrer o caminho que o levará gradativamente à individualização. E o que faz sair da condição de um ser puramente biológico e se transformar em um ser histórico e cultural. Aí é que está a questão. Para as bases teóricas, existem várias formas de se desenvolver. Para algumas bases teóricas, o indivíduo ele vai depender essencialmente do meio, da natureza para se desenvolver. Vamos ver mais adiante. Para outras bases teóricas, ele vai depender do meio social para se desenvolver. E para uma base teórica mais inicial, ele já vai nascer pronto para percorrer o seu desenvolvimento. Então, vamos ver mais adiante como esse processo vai se dar de acordo com cada teoria do desenvolvimento e da aprendizagem. Para tanto, para nos fundamentar, vamos trazer inicialmente alguns teóricos que tratam do desenvolvimento, né? Freud, por exemplo, traz o desenvolvimento. Para Freud, o desenvolvimento humano ele é marcado por fases, que nós vamos ver mais adiante. Para Piaget, o desenvolvimento é dividido em estágios e para Vallon também em estágios, cada um com seu marco temporal. As abordagens psicológicas para o desenvolvimento e a aprendizagem. Vamos trazer aqui basicamente a abordagem inatista, a abordagem comportamentalista, construtivista e a mais atual, que é a abordagem histórico, né? A abordagem sociohistórica. Vamos lá. Vamos começar pela inatista, partindo do pressuposto de como o indivíduo se desenvolve e aprende. Para a concepção inatista, o indivíduo ele já nasce pronto, biologicamente pronto, com a sua herança genética e com possibilidades naturais para aprender. O principal reflexo da teoria inatista para a educação
trazendo para o chão da escola, trazendo para o âmbito de sala de aula. Como poderíamos ver o reflexo da teoria inatista para a educação? Nesse contexto, o aluno ele é passivo, né, diante das determinações internas que se sobrepõem à interferência do professor. Nesse caso, o ensino é centrado no aluno, não enfatiza o papel do professor. O aluno já nasce pronto. Vou voltar só um pouquinho aqui, passei demais, né? Na abordagem inatista, a relação entre o sujeito e o objeto é unidirecional. Não existe uma troca, como falamos no início da nossa aula. Nessa concepção de desenvolvimento, o sujeito já nasce pronto, com fatores hereditários, já nascem com características prontas. A aprendizagem ela é subordinada à capacidade de aprender, à maturação do organismo. À medida que o indivíduo vai amadurecendo biologicamente, ele vai se desenvolvendo naturalmente, aprendendo naturalmente por suas características inatas. Né? Uma outra abordagem seria o empirismo, que o professor e os seus recursos metodológicos, os ambientes externos são centrais na promoção do aprendizagem. Nesse caso, o aluno ele vai sofrer a influência do meio. Nesse caso, ele não intervém no seu processo de aprendizagem, ele vai ser influenciado pelo meio. Ele vai se desenvolver de acordo com o estímulo do meio. Dentro do empirismo, nós temos, né, nessa abordagem comportamentalista, a relação também é unidirecional, assim como a inatista. Porém, é o meio externo que influencia o sujeito. O sujeito ele é resultado das experiências, né? E uma das teorias que tem maior destaque é o behaviorismo, que tem, né, não é o único teórico, mas tem como destaque o Skinner pela sua teoria do condicionamento. Né? Nós vamos aprofundar nas nossas próximas aulas cada abordagem destas, né? E uma outra abordagem que nós temos hoje é só uma visão geral, é a abordagem construtivista, que, né, difere das outras anteriores, porque nesta abordagem estou só passando demais, né? Há uma relação de troca, há uma interação entre o sujeito e o meio. Há uma valorização tanto do que o meio pode oferecer no processo de desenvolvimento e aprendizagem do sujeito, como do sujeito a oferecer ao meio. Há uma construção desse processo ensino-aprendizagem, né? Para além do construtivismo, nós ainda temos a abordagem histórico-cultural, que essa relação de interação do meio e do sujeito para a construção do desenvolvimento e da aprendizagem, para além, ainda existe o fator histórico-cultural. O fator de que o grupo social em que o indivíduo está inserido também vai ser condicionante para o seu desenvolvimento humano. Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar cada uma dessas abordagens, né? Enfatizando ainda qual o diferencial ainda desta última do que é mais do que está sendo defendido atualmente, né? Da questão do aluno ativo que aprende em função também do grupo social em que está inserido. Né? Então, nas aulas posteriores, né, essa última abordagem nós chamamos de interacionista, nós vamos aprofundar, ver detalhadamente cada característica dessa, né, cada abordagem dessas teorias psicológicas que contribuíram e que contribuem para a reflexão da nossa prática pedagógica. Tá certinho? E aí vocês realizam a leitura prévia do texto que eu já postei no CIGAR e conversamos na próxima aula. Muito obrigada, até a próxima.